Amém, gente? Vocês estão bem? Vocês estão vivos aí? Que eu quase me apaguei ali, gente. Quase caiu o disjuntor. Ainda veio um homem ali falar um negócio para mim. Eu disse, não, aí tu me quebrasse aí. Aí tu acabasse com a minha vida, nega. Mas estou vivo em nome de Jesus, gente. Crente é corajoso, cara. Crente ele tem que ir para cima, ser corajoso. Afinal, nós não temos espírito de temor. O Senhor colocou o seu Espírito Santo em nós, para nós ter coragem de anunciar o Cristo vivo. Paulo ele vai falar uma das frases mais corajosas dele, quando ele escreve a carta a Corinto. Ele vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Por isso que nós somos tão doidos, gente, porque nós temos a certeza que aquele que desceu como o verbo, a palavra, que se entregou por nós, tornando-se obediente até a morte de cruz, pois agradou-lhe o Senhor moê-lo, para que através das suas feridas nós fôssemos sarados. Ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Por isso, só por isso, nós proclamamos o nome dele. Ei! Paulo, quando Coríntios tentou, não é disso que eu quero falar, mas só para você entender, quando tentou duvidar da sua mensagem, ele vai dizer, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, se o que eu prego, vocês não estão entendendo, é porque vocês ainda não entenderam a ressurreição de Cristo, porque se o que eu prego não estiver embasado em Cristo ressuscitado, é vã a nossa pregação. Mas nós temos a certeza que aquilo que pregamos, aquilo que nós lançamos, não volta vazio. Serão 6 encontros que o Senhor vai marcar esse ano. Eu disse agora pela manhã, conversando com algumas pessoas, que nós vamos voltar às lives, os vídeos que ficarão no YouTube, para entender o que o Senhor estará fazendo à frente. Será marcado esses 6 dias por profecias, visões, palavras, aquilo que o Senhor vai derramar em 2026 no Levante Jucas para essa cidade. Entenda que quando Cristo ressuscita, Ele quer deixar uma mensagem, Ele quer impactar aqueles que o seguem, e Ele deixa claro a visão que nós temos. A visão que nós temos fica clara quando o Senhor ressuscita, e antes dele ascender os céus, ele olha para os seus discípulos e diz, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele primeiro vai falar, vocês têm autoridade para proclamar em meu nome, porque me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele diz, portanto, ide, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, amém. Então logo a nossa visão fica clara, o foco na visão ela fica clara. O que nós estamos fazendo aqui é não te mostrar uma visão, porque foi Cristo que estabeleceu essa visão para nós, ir além de 4 paredes, estabelecer aquilo que Ele nos ordenou. Então o que nós estamos fazendo aqui esses 6 dias, não é trazer uma nova visão, não, é trazer uma visão que Cristo estabeleceu para a igreja na terra. O nosso trabalho é fazer com que você se foque nessa visão, você conclua aquilo que o Senhor derramou em seu coração. Para isso, nós temos que entender isso que o Senhor falou. Manifestar o Cristo vivo para Tijucas e suas redondezas. E para os países que nos ouvem nesse momento. E fazer com que essas pessoas guardem aquilo que Ele mandou. E como nós concluiremos essas 2 ordenanças, pregando a sua palavra e cuidando de corações. Não é apenas dizer quem deseja aceitar a Jesus,
orar e enviar não. Por isso que essa igreja, ela não se detém apenas em cultos. Tem jiu-jitsu, futebol, agora tem motoqueiro. Aonde o Senhor apontar, nós vamos estar inseridos, porque nós precisamos guardar os corações, com um método pedagógico cristocêntrico, permitir pela palavra de Deus anunciada, que os nossos corações sejam questionados diariamente, quem somos, a quem pertencemos e para onde vamos. Porque quando nós perdemos a nossa identidade, logo nós não sabemos a quem mais nós pertencemos, logo nós tiramos nossos olhos da visão. Entenda, quem tem identidade, senso de pertencimento e está focado, ele está sempre focado naquilo que o Senhor lhe deu. Por isso que nós se fizemos presente aqui nesses dias de conferência. Não é apenas uma festividade, é muito mais além do que isso. É alertar a igreja do Senhor que Ele estabeleceu uma visão para nós, e nós devemos estar focada nela. Que isso custe a nossa vida, que isso custe os nossos dias, que isso custe tudo, mas que nós não tiramos os olhos disso. É necessário nós conferir os nossos corações, afinal enganoso é o coração do homem. Nós podemos nos enganar nessa caminhada, então precisamos nos ajustar para a visão. Sem visão clara, podemos colocar o nosso foco em outro lugar. O proverbista, ele vai nos incitar a olhar fixo para a frente, para aquilo que nos foi proposto. Ele vai dizer em Provérbios 4:25, os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Ele está dizendo, olha, fique fito para aquilo que lhe foi proposto e não feche os teus olhos para essa visão. Ele vai incitar que nós ficamos fitos naquilo que o Senhor nos propôs, nos ordenou. A carta aos Hebreus vai ser enfática e deixar claro que mesmo nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, eles nos alertam: cuidado com os embaraços e com o pecado que de tão perto rodeiam vocês. Então há um alerta do Senhor, mesmo nós estando com a visão estabelecida. Nós precisamos mais do que olhar, estar focado. Se você perguntar para o Alex, cadê o Alex? Alex foi arrebatado. Glória a Deus. Não, o fotógrafo. Nós temos vários Alex aí. Daqui a pouco ele aparece, gente. Ainda bem que não é o Douglas, senão ele ia falar outra coisa. Se você perguntar para o Alex com a câmera na sua mão, para qualquer lugar, Alex, me acompanha aqui. Se você apontar a câmera para qualquer lugar dessa igreja, ela vai ter uma imagem, mas para fazer uma visão perfeita, ele precisa dar um foco. O Senhor estabeleceu uma visão, mas nós precisamos estar focado para entender aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua igreja. Não é apenas nós termos uma visão, é estar focado nela, para nós não perder a visão que o Senhor estabeleceu. Para manter os nossos olhos focados nessa visão e para que as nossas pálpebras não se fechem para a visão que o Senhor estabeleceu, precisamos ter uma lente chamada Jesus Cristo. Apareceu, estava lá em cima, quase que o Senhor arrebatou, deixou ele lá em cima lá, olhando sempre para Ele. O que ajusta o teu foco é Cristo. Você precisa ter Cristo como ótica dos seus olhos para que essa visão esteja plenamente estabelecida na sua vida. O escritor aos Hebreus capítulo 12:2 vai dizer: olhando para Jesus, autor
e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Isso glorifica o Senhor. Entenda que aqui nós vamos nos deparar que entre uma visão estabelecida e alcançar essa visão, nós temos uma coisa chamada processo, e até o Senhor enfrentou o processo. O escritor aos Hebreus, ele vai trazer com clareza isso, ele vai dizer, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Pelo gozo que estava proposto da sua glorificação, ele suportou a cruz. O processo da cruz nos subjuga e revela as intenções do nosso coração. Quando a Bíblia alerta que enganoso é o coração do homem, é a cruz que revela as intenções má dos nossos corações. Suportar a cruz é aceitar o processo diário estabelecido por Deus. A cruz não ficou lá 2000 anos atrás, e nem uma parede, ficou em nossas vidas diariamente, para nós suportar o processo estabelecido por Deus. O gozo proposto não era ser glorificado em si mesmo, mas no Pai. O gozo de Cristo não era a sua própria glorificação, mas glorificar o Pai. Assim como o Filho foi glorificado no Pai, não nos gloriamos em nós mesmos, mas em Jesus Cristo. Isso é bíblico. O processo da cruz revela as 3 verdades de Cristo Jesus. Quem Ele era: o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o ungido. O processo da cruz revela a quem Ele pertencia: ao Deus Pai. João 10:30, eu e o Pai somos um. O processo da cruz revela para onde Jesus iria: para o Pai. Quando Ele estava na cruz, em João 20, capítulo 20, versículo 17, em meio a um diálogo com Maria, Ele vai dizer, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. João 3,16, Ele é unigênito, mas em João 20, Ele é o primogênito. Isso, só quem entendeu, aplauda o Senhor. Só a cruz revela o processo que nós inventaremos para chegar à visão. Entenda que eu ter uma visão não me isenta do caminho a chegar a ela. Quando o Alexandre ele puxa o foco, ele precisa fazer mais uma coisa para que a imagem seja captada: apertar um botão. Então aqui nós temos 3 fases: é estabelecida uma visão, é focada na visão, e há um processo que estabelece a conclusão dessa visão. Se estivermos na cruz, nada pode nos parar. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ela revela o propósito para qual nós fomos chamados.
ela traz a revelação do propósito, da visão estabelecida por Ele, diariamente. Paulo, ele vai escrever aos Gálatas, dizendo em capítulo 2 e 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando eu me rendo à cruz, eu não vivo mais as minhas vontades. Por isso que nada pode mais deter a igreja do Senhor, porque não vivemos mais nós, não vivemos mais as nossas vontades, mas sim a vontade daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Pois a cruz, ela tira qualquer percepção humana e estabelece Cristo em nós. Todos os rótulos caem, como foi falado aqui sexta noite, e Cristo é exaltado para a glorificação do Pai. Só ela estabelece verdades em nosso coração. É necessário, por isso é tão necessário conferir os nossos corações, para que as nossas pálpebras não se fechem vagarosamente e nós tiramos os nossos olhos. É necessário estarmos focados na visão para que não distorçamos essas três verdades estabelecidas por Cristo em nossos corações: quem somos, a quem pertencemos e para onde vamos. O Senhor, Ele te deu uma identidade. O Senhor, Ele te deu um lugar, o seu corpo. O Senhor, Ele te deu uma visão. Mateus 16, Ele vai instaurar um diálogo com os seus discípulos acerca de tudo quanto eu falei até agora. Mateus 16, Ele abre o capítulo tendo um diálogo com os religiosos. Os saduceus e fariseus indagam o Senhor Jesus enquanto os discípulos estavam à sua volta, dizendo: Senhor, nos dá um dos seus sinais. O Senhor então vai dizer àqueles religiosos: olha, hipócritas, como vocês pedem sinais dizendo por aí que o sol fica vermelho, e vocês sabem que vai dar sol, e quando não fica vermelho vocês sabem que vai chover. Então ele vai dizer em Mateus 16:4: uma geração má e adúltera pede sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Deixando-os, retirou-se. Porque um coração mau não pode receber as revelações eternas. Só o processo da cruz recebe revelações eternas. Quando ele começa a caminhar, ele se retira daqueles homens, ele começa a caminhar, e os discípulos vão caminhando para longe com ele, eles trocam de cidade. Os discípulos lembram que agora esqueceram dos pães, e o Senhor começa a dizer, caminhando na frente deles: olha, vocês não comam o fermento dos fariseus. Eles começam a dizer um por outro: porventura os fariseus vão ter pão para nós? Ele olha para trás e diz: homens de pouca fé. Quem disse que eu estou falando do pão dos fariseus? Quem disse que vocês precisam ficar preocupados com alguma coisa? Não lembram vocês da multiplicação dos pães? O que eu fiz lá? Dos 12 cestos que eu deixei? Jesus então percebe que era necessário ele começar a conferir o coração dos seus discípulos, porque agora eles tiraram os olhos da visão que estava sendo estabelecida sobre ele e colocaram seus corações em preocupações humanas. Então o Senhor começa a indagar os seus discípulos, como ele bem fazia na sua metodologia de ensino cristocêntrica. E ele vai dizer em Cesareia de Filipe, interrogando os discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Então eles vão começar a responder: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, o outro dizem que o Senhor é Elias, os outros dizem que é Jeremias e um dos profetas.
E aí ele olha para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai se colocar na sua oportunidade e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo ele olha para Pedro e diz: Pedro, bem-aventurado, como nos disse o pastor cubano uma vez aqui neste local, 3 vezes feliz tu és, Pedro, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne, porque esse coração enganoso, Pedrão, mas quem te revelou foi os céus, o Pai que está aos céus. E também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre essa pequena pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui o Senhor estabelece 2 verdades sobre Pedro: identidade e pertencimento. Perceba que ele diz Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, e depois ele diz Pedro, pequeno fragmento, tu vais fazer parte dessa construção que vai ser edificada sobre a minha palavra. Ele traz identidade e pertencimento a Pedro. Então eles começam a ouvir Jesus. Jesus então diz a eles: eu te darei as chaves do reino dos céus, Pedro, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, Pedro, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus, Pedro. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. O que ele estava fazendo? Ele estava dizendo: olha, há uma visão estabelecida, mas vocês precisam enfrentar o processo e padecer por muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas só que Pedro, ele tinha uma dificuldade com o processo. E a dificuldade com o processo não está relacionada com fraqueza, está relacionada com medo. Quando Jesus diz essas coisas, Pedro tira o Senhor à parte. Diz assim o versículo 22 de Mateus 16: e Pedro, tomando, vem cá, Senhor, quero conversar contigo, começou-lhe a repreender. Quando nós perdemos o foco na visão, a nossa oração é de repreendimento ao Senhor. Para que tudo isso? Para que isso, Jesus? Para que, Senhor? Que necessidade tem isso? E ele começa a repreender o Senhor dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha Pedro querendo arrancar o processo do Senhor. Deixa eu te dizer uma notícia que talvez você não desejaria ouvir nessa noite, mas é uma verdade estabelecida pelos céus: ninguém vai arrancar de você o processo que o céu já estabeleceu sobre a tua vida. Ninguém. Então o Senhor diz a ele: afasta de mim, Satanás. Sabe quem quer te arrancar do processo? É Satanás. Ore ao Senhor para que Ele te mantenha. Quando estiver doendo, te jogue no chão e diga: Senhor, eu enfrento esse processo. Se é a cruz, eu enfrento, Senhor. Só Tu, Senhor, podes, Senhor, encerrar o processo. Ninguém que está ao meu redor, Senhor, pode encerrar, porque todos aqueles que querem te arrancar do processo, deixa eu te dar uma notícia, não estão trazendo verdades eternas, mas uma visão ofuscada pela humanidade.
Pega essa. Então 6 dias depois. Quantos dias de reunião? Então 6 dias depois, diz o versículo, Jesus toma Pedro, Tiago e João, levou-lhes ao monte. Pedro pega Jesus e tira a parte. Agora Jesus pega Pedro e diz assim: tudo aquilo que você faz, que reverbera contra os céus, o Senhor vai te reposicionar de novo. O Senhor estava reverberando os céus sobre aqueles discípulos. Ele estava dizendo: é necessário que eu entregue a minha vida a vocês e eu ressuscite ao terceiro dia. Logo Pedro quer tirar ele à parte e dizer: não, Senhor, não vai acontecer isso contigo. Agora o Senhor vai reposicionar Pedro de novo na visão. O Senhor vai pegar Pedro, levar ele para o monte junto com Tiago e João e se transfigurar na frente deles. Espera aí, Pedro, tu não entendesse, cara, o que vai acontecer. Ah, Michael, quanto choro para chegar aqui, Michael. Eu cheguei aqui pelo um choro, cara. Eu não cheguei aqui pelo um convite desse cara, mas com choros ele me recebeu lá em cima. Quantos de nós precisamos ser reposicionados naquilo que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida, hein, André? Ereia, sol de Candaraia, noite de reposicionamento. Todas as lágrimas valeram a pena. Tudo aquilo que choramos, lamentamos na presença do Senhor, valeu aí a pena. Quando eles chegam lá, estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu. Todas as vezes que o Senhor quer restabelecer a visão, Ele desce uma nuvem sobre nós, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Pedro, você não entendeu o que os céus quer fazer com nós, Pedro? Vem aqui que eu vou te mostrar. Sobe aqui comigo, Pedro. A nuvem desce, o filho é glorificado. Os céus dizem para Pedro: Pedro, esse é o meu filho amado, cara. Escuta ele, cara. Então se ele diz para ti: toma a tua cruz e me segue, não rejeite o processo. Debaixo do chuveiro, eu sei. Mas eu sei de uma coisa: que o processo vai valer a pena. Eu tenho certeza que o processo vai valer a pena. Você vai chegar adiante ao médico e vai dizer: o processo valeu a pena. Você vai sentar com seu esposo e vai dizer: o processo valeu a pena. Ei, Michael, um dia nós vamos dizer: o processo valeu a pena. Porque é uma certeza eterna que aquele que toma o processo, que é a cruz do Senhor, jamais será esquecido. Escutai-o, Pedro. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. Não é as suas fraquezas que tiram o foco, é um medo estabelecido no seu coração. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Pedro, tu entendeste? Deixa eu te dizer de novo.
Quem já escutou da mamãe e do papai? Vamos voltar à estaca zero. Depois de levar umas 5 sentadas, umas 3 pedala Robinho, voltamos à estaca zero. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Você não vai contar, cara, o teu processo para ninguém. Você vai dizer que Ele ressuscitou e vivo está. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa casa, testemunho não faz parte da nossa pregação. Testemunho é processo estabelecido por Deus. E quem somos nós para recusar aquilo que o Senhor estabeleceu sobre nós? Entenda que a visão não anula processos. Jamais. A identidade acusa quem você pertence. Pedrão agora é reposicionado. Só que tinha um problema. O medo ainda estava lá. O medo do processo ainda estava lá. Podemos tentar nos esconder atrás da identidade que Cristo nos deu. Podemos tentar nos camuflar em meio aos que correm. Mas uma hora a cruz vai nos revelar. Porque quem já foi marcado por ela não se esconderá jamais. Entenda que não é sobre as suas fraquezas, é sobre o seu medo. A fraqueza gerada na cruz, pela cruz, manifesta o poder de Deus em nós. A graça é suficiente para nós. Não se gloriem nas suas forças, mas em suas fraquezas, para que o poder de Cristo esteja em vocês. Paulo vai dizer à igreja: olha, orei 3 vezes ao Senhor que Ele retirasse o espinho da minha carne, mas Ele disse: a minha graça te basta, Paulo. Então, nas minhas fraquezas, o poder do Senhor se aperfeiçoa. Não entenda as tuas fraquezas como um desvio de rota. Entenda as tuas fraquezas como um processo que o Senhor quer estabelecer o seu poder sobre a sua vida. Porque se você for muito fortão, você vai comunicar aos céus que você não precisa da graça dele. E a Bíblia diz que a graça traz sobre nós sabedoria. E tudo que nós precisamos nesses dias é sabedoria. A fraqueza não te rouba a visão, é o medo do processo que fecha tuas pálpebras. E eu começo a encerrar. Nós olhamos sempre para Pedro como um cara que é fraco. Eu preguei, gente, sobre isso. A fraqueza de Pedro. Jesus nunca olhou para a fraqueza de Pedro. Jesus sempre tratou-se o medo do processo. Jesus então vai mandar eles preparar uma mesa. Jesus então começa a dizer para eles novamente: olha, é necessário que o Filho do Homem morra e ao 3º dia ressuscite. Pedro vai novamente dizer ao Senhor: não, Senhor, eu irei contigo. O cara que é muito corajoso, na verdade, ele tem medo. Quem concorda comigo? Aí eu faço, eu sou o cara, eu posso. Ele é medroso. Tem um amigo meu que sabe tudo de cobra. Eu disse pro Antônio: cadê o Antônio? Nós estávamos em uma trilha de quadriciclo. Eu disse pro Antônio: tinha uma cobra, passou na nossa frente. Eu disse: Antônio, vamos descobrir se ele tem medo de cobra ou não, porque ele se demonstra corajoso e macho. Eu catei a cobra pela cabeça, saí correndo atrás dele e do Diego. Cadê o Diego? Está ali. Saiu o Diego e ele de morro acima correndo. Tu estás tolo, Naldo Tijucano, tu vai matar nós com essa cobra. Vi, Sônia? Quem se demonstra forte demais tem medo. Pedro diz: olha, Senhor, eu vou contigo. Pedro, quando tu te converteres,
Pedro, lembra do monte que eu te levei, Pedro? Lembra uma voz que tu ouvisse, Pedro? Então me ouça, quando tu te converteres, Pedro. Aí Jesus vai abrir de novo as revelações e vai dizer: Satanás tem pedido para você andar, mas eu não tenho permitido. Quantas vezes nós tiramos o foco, estamos com crise de pertencimento, de identidade, mas o Senhor está com a peneira na mão dizendo: não balança agora, porque senão ele cai. Satanás está ali dizendo para Jesus: Jesus, se eu der uma balançadinha ele cai. Jesus disse: não, ele vai encarar o processo. O problema dele não é fraqueza, ele está segurando, está quase perdendo as forças. O problema dele é medo, mas ele vai vencer esse medo. Quantos vão vencer esse medo nessa noite? Dá um glória para Jesus. Se é para o Senhor, aplaude, gente. O Senhor deixa eles, vai para o seu julgamento, passa por 7 lugares, Anás, Caifás, e quando chega no pátio do sumo sacerdote, Pedrão está lá, querendo se mostrar corajoso com o processo, querendo tirar a espada e cortar a orelha de Malco, querendo dizer para Jesus: olha para mim, Jesus, eu vou contigo. Mas só que tinha uma coisa que acusava ele: o seu medo. Ele estava escondido, ele se escondia, ficava aqui. Aí alguém olha para ele e diz assim: tu és um daqueles? Não, Pedro Serrana, tu anda como eles, tu és um daqueles, tu fala como eles. Pedro muda de lugar, aqui vai dar. Alguém olha de novo e diz: tu não és um daqueles que andava com ele? Deixa eu te dizer uma coisa, não vai dar mais para tu se esconder. Depois dessa conferência você não se esconde mais. Eu quero estabelecer essa verdade no teu coração. A tua fraqueza não te para, o que para é o medo que está em seu coração. E para vencer esse teu medo, nós temos um fogo nessa noite, o fogo do Espírito Santo, que ele traz o espírito de ousadia, de coragem. Terceira vez, Pedro não consegue mais esconder a sua identidade e o seu pertencimento. Quando eles dizem: tu és um daqueles, eles estão trazendo uma certeza, uma afirmação de quem ele era e de quem ele pertencia. Tu. Ele dizia não. Jesus é levado na cruz. Pedro desanima. Agora ele entende que não é sobre meus, é sobre fraqueza. De repente Pedro, não está escrito, mas deixa eu conjecturar. De repente Pedro disse assim: cara, eu não consegui, eu fui fraco demais. Ele me avisou, cara. Ele me disse que eu precisava tomar a sua cruz todos os dias, mas eu fui fraco. Eu tive medo. Alguns que criticam para onde Pedro voltou. Não que critique ninguém para onde voltou, da onde nunca era para ter voltado. Não critique quem voltou para o alcoolismo. Não critique, porque você nunca parou para ouvir ele. Você nunca parou para ouvir as suas fraquezas e ser um fundo de aljava forte, dizendo: não, eu estou contigo.
Você nunca largou o seu trono, a sua posição, a sua coroa e disse: não, eu vou estar aqui contigo na tua fraqueza. Eu preferi muitas das vezes atirar uma pedra em vez de dar um pão, porque Davi levava uma palavra e não pedras, como disse o pastor Michael. Aí Pedro está lá pescando. Quando ele vê na praia, o Senhor prepara pães e peixes para ele. O Senhor não tinha um sermão para ele, porque com medo a gente trata com sermão, com fraqueza a gente dá pão e peixe. O Senhor, enquanto está fazendo fogo, afinal eu nem sei se Jesus precisa fazer fogo, né? Aí vamos lá. O Senhor está fazendo fogo e Ele está transmitindo essa verdade eterna para nós. Pedro não precisa que eu coloque um sermão na vida dele. Pare com seus sermões religiosos. Dá pão e peixe para quem está fraco. O que Pedro precisa é restabelecer as suas forças. Quando Jesus está ali, Pedro olha para ele, se veste e diz: Pedro, vem cá, cara, vamos começar tudo de novo, Pedro. Eu te dei 3 coisas, Pedro. Eu te dei identidade, eu te dei pertencimento e eu te dei visão. Tu não entendesses, Pedro. Tu me negaste 3 vezes, Pedro. Tu negaste a identidade que eu te dei, tu negaste o estabelecimento que eu dei em ti, e tu negaste a visão que eu te dei, Pedro. Jesus então olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, é claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, é claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Vamos estabelecer tudo de novo. O que o Senhor não tem é pressa, porque o Senhor é perfeito. Quem tem pressa está atrasado, diz o meu professor. O Senhor, Ele tem disponibilidade com o teu coração, e Ele diz: vamos começar tudo de novo, Pedro. 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro então coloca o seu coração à disposição e diz: sim, Senhor, é claro que eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Então não é sobre nós queremos termos sermão para tudo, cara. Muitas vezes vai ser sobre tratar fraquezas. O que eu amo nessa casa é que o nosso pastor, ele não esconde nenhuma de suas fraquezas. Ele falou uma frase hoje na minha mesa que marca o meu coração. Ele diz: eu me coloco entre os maiores pecadores. Você só vai entender a fraqueza do próximo se você não se orgulhar no seu braço forte e dizer: eu estou contigo, cara. Eu estou contigo, eu também estou fraco, mas na nossa fraqueza o Senhor nos coloca poder. Então entenda uma coisa: não é sobre fraqueza, é sobre medo. Não importa se você esteja fraco, você não pode estar com medo do processo.
Se você estiver esquecido na aljava, enfrente o processo da aljava. Se você estiver no trono, enfrente o rei Artaxerxes e diga: ei, o meu povo está perecendo. Se você estiver no vale do Carvalho e olhar um gigante à sua frente, diga: eu vou descer lá, circunciso o filisteu que está afrontando o Deus de Israel. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero quebrar todo e qualquer medo no teu coração. O Senhor vai derramar espírito de ousadia nessa noite. Nós não somos mais o endereço para essa cidade. Nós somos uma verdade estabelecida para ela. Aquela porta não será mais um medo na tua vida. Levante. O Senhor vai endireitar os seus joelhos desconjuntados. O Senhor te ergue nessa noite. Porque como Daniel à beira do rio, o anjo disse a ele: levanta-te. Porque o Senhor não deseja falar contigo em berço esplêndido. Tudo o que Ele quer é que você se encoraja. Porque nós temos uma cidade para impactar. Nós temos balados para visitar. Eu não sei você, mas eu estou com vontade de descer ali. Porque eu tenho as minhas fraquezas. Eu não sei você, mas eu estou morrendo de vontade de descer ali e dizer: Senhor, me dê forças para eu descer aos valados e buscar os primogênitos. Geração que busca tua glória. Não deixe o medo vencer a tua intensa busca pelo Senhor. Geração que busca tua glória mais que a própria vida. A geração que eu quero orar por ti nessa noite. O teu problema não é fraqueza, é medo. Cadê você? Vai, te coloque de pé. Deixa ser.